Ok, estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Brasil, em São José do Rio Preto, no terceiro encontro da Fé Reformada. E aqui do meu lado, o reverendo Ageu Magalhães, que ontem e hoje esteve palestrando. Entre as palestras que ele participou e deu, foi comentado sobre o pragmatismo das igrejas evangélicas e sobre o mundanismo dentro da igreja. Reverendo, diante desse quadro, do que foi exposto ontem, o que o senhor poderia dizer para os nossos telespectadores do porquê que isso está acontecendo na igreja brasileira? Então, a motivação do pragmatismo é que algo funcione e dê certo. Eu creio que os crentes têm uma motivação que é correta, que é ver as igrejas crescendo, pessoas sendo alcançadas. O problema de usar métodos pragmáticos ou métodos carnais é que não são os métodos de Deus, são atalhos, né? Então, quando um líder de igreja ou um grupo começa a colocar coisas na igreja com o objetivo de fazer a igreja crescer, mas que não são métodos aprovados por Deus, isso no máximo vai atrair pessoas carnais. Métodos carnais atraem pessoas carnais. E quando essas pessoas entram na igreja, você tem que realimentar o processo criando divertimento, entretenimento, e aí você sai mesmo da palavra de Deus, né? Então, a motivação de querer ver a igreja crescer é santa, é piedosa. Mas nós não precisamos de métodos carnais. A Bíblia já nos dá métodos, né, que são, quando levados a efeito, que são os métodos aprovados por Deus, que podem produzir crescimento, né? Eu creio que a raiz da questão está aí. O senhor disse também que o grande segredo da pregação do Evangelho é o seu poder. Então, quer dizer, na sua cosmovisão, estaria faltando na igreja brasileira esse poder na hora da propagação e da pregação do Evangelho? Acho que sim. Eu acho que os crentes se esqueceram que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E quando a gente vai buscar outros métodos ou fórmulas que não têm a ver com a palavra de Deus, a gente está menosprezando esse poder. É sabido que quando os crentes são consagrados numa vida de oração, quando os crentes levam a sério a palavra de Deus, e aí eles partem para a evangelização, Deus dá os seus frutos, né? Mas por vezes os métodos parecem métodos ligados a estratégias de venda. E aí você coloca de lado o poder de Deus e você vai levar para a igreja, como disse Spurgeon no passado, não ovelhas, mas cabritos, né? Spurgeon tem um artigo muito interessante que é pastoreando ovelhas ou entretendo cabritos, ou entretendo bodes. Às vezes as igrejas, por causa de métodos carnais, estão cheias de bodes e não de ovelhas. O Evangelho é poder de Deus e ele é eficaz. A palavra de Deus não volta vazia. Quando nós pregamos a palavra, a genuína palavra, ela faz o seu efeito. Na sua concepção, o que estaria acontecendo, principalmente no caso, na nossa entrevista aqui, do nosso momento, com as igrejas históricas, como presbiteriana, batista, metodista, porque nós temos observado essas igrejas aderirem aos modismos neopentecostais, como G12, como células, como campanhas de correntes. Outro dia eu passei até de frente de uma igreja histórica, estava escrito: venha fazer o seu descarrego na sexta-feira. Então, na sua concepção, esse fenômeno social que está acontecendo nas igrejas históricas, será que os históricos estão cansados de esperar, estão deixando a cruz e indo atrás desse movimento, desse pragmatismo estereotipado? Eu acho que é. Eu acho que é ceder ao canto da sereia, né? Se a nossa igreja séria como ela não está crescendo no ritmo de igrejas bagunçadas, que você tem uma porta de entrada grande, mas uma porta de saída maior ainda, né? Porque a gente sabe que nessas igrejas de teologia da prosperidade há uma massa de crentes que fica se movimentando para a igreja da moda. Então surge uma igreja nova aqui, com um apóstolo, digamos, que é mais carismático, há uma massa que vai para essa igreja. Amanhã surge outra, essa mesma massa vai para outra, né? É uma multidão que vai correndo atrás das emoções. Por vezes as igrejas históricas olham o crescimento dessas igrejas bagunçadas e gostariam de ter aquele crescimento. E aí cedem a esses métodos que não são aprovados por Deus, né? E que acabam trazendo pessoas para a igreja. Mas será que estão trazendo os verdadeiros eleitos de Deus, povo de Deus, ou estão trazendo pessoas que estão por aí apenas atrás de entretenimento, de interesses, Ou seja, a igreja não é feita para ser um clube. O senhor falou um pouco hoje da oração.
a importância da oração no ministério pastoral, no ministério da igreja. Nesse momento eu tenho certeza que centenas de pessoas estarão assistindo nosso vídeo, inclusive pastores e líderes. O que o senhor teria que falar para eles nesse momento em que estamos vivendo? Com a oração, referente à oração. Nós temos que retomar essa prática, né? Hoje, quando você olha para as igrejas, principalmente a geração nova de crentes, que trabalha, que faz faculdade, eles perderam a prioridade da oração, né? A gente sabe que a nossa vida é corrida, mas se a oração não for colocada num local especial e obrigatório no dia, nós vamos estar perdendo comunhão com Deus e a nossa vida ela vai caminhando para caminhos que não são aprovados por Deus. Alguém já disse que ou a oração afasta o homem do pecado, ou o pecado vai afastar o homem da oração. Então a oração é vital na vida do crente, é o que nos diferencia. Esse é o problema. Às vezes hoje a gente vê o povo das nossas igrejas sem diferencial nenhum das pessoas que estão no mundo. Talvez a única diferença seja que no domingo vão na igreja. Mas ser cristão é muito mais do que ir uma vez, ou ir no domingo na igreja. Tem a ver com o dia inteiro, né? Tem a ver com um estilo de vida totalmente diferente. Um estilo de vida que busca Deus em oração durante o dia inteiro, que obedece não às modas da época, mas os ensinos de Cristo. Nós temos que ser conhecidos pela vida diferente, e a oração tem um papel fundamental nisso. A oração é que dá base, né? Porque com uma vida de oração, você está protegido contra as tentações, você tem um dia de mais consagração a Deus, de mais obediência aos seus mandamentos, e aí você consegue ser de fato um cristão que Cristo espera que nós sejamos. Reverendo Ageu Magalhães, nós queríamos agradecê-lo e que o senhor agora dê suas considerações finais para todos aqueles que estão nos assistindo. Olha, eu fico muito feliz de ver aqui na região esse Instituto de Apologética, né, agregando pessoas de várias denominações. Eu creio que iniciativas assim são muito boas, né, porque fazem com que os crentes leiam mais a palavra, se preparem mais contra os ataques das heresias. E a minha mensagem é que, enquanto o nosso Senhor não volta para resgatar a igreja, que nós sejamos cristãos de fato, né? Que nós façamos diferença nessa sociedade através de uma vida voltada para as coisas de Deus, seguindo o que a palavra de Deus já nos recomenda, que a gente seja dedicado nessas coisas. Ok, muito obrigado.